Olá, amigos do Cifra Club! Estamos aqui para mais um Top List desse canal. Sim, esse quadro maravilhoso do Cifra Club que o Brasil aprendeu a amar. E a única coisa que eu te peço em troca é o quê? Eu te peço pra você se inscrever no canal, eu te peço pra você dar um like, eu te peço pra você ativar o sininho pra receber todas as notificações e se tornar membro do canal também, que é outra coisa super importante, que a gente tá cheio de conteúdo legal pra esse ano e você não perde por esperar, então faz esse favor pra nós. Você mora aqui, ó. Você mora aqui. Agora vamos pro teor do vídeo de hoje, que é 5 sucessos da MPB. O que é MPB? É música de elevador? É música velha? É música nova? É bossa nova? É folclore? É tropical? É jovem guarda? Samba? Forró? Choro? Desespero? Não sei. Nós vamos descobrir juntos agora. E pra eu te explicar a fundo o que é MPB, a gente vai ter que pegar a nossa máquina do tempo e voltar pra 1960. Sim, senhores, porque foi em meados dos anos 60 que surgiu a MPB, que juntou, ou editora, me ajuda aí, olha só. Imagina minha mão esquerda aqui, Saci Pererê, Cuca, Visconde, Monteiro Lobato. Imagina Monteiro Lobato aqui. E aqui, ó, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto. Ó, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto. Imagina aqui, ó, imagina aqui minhas duas mãos aqui, ó. Exatamente. Eu tenho alguns recados pra falar pra vocês. Recado número 1. Tem videoaula de todas essas músicas no canal do Cifra Club, então não tem desculpa nem preguiça de você tirar essas músicas. E a outra informação é a seguinte. Se eu disse que a MPB existe desde 1960 e a gente tá pegando só 5 dessas músicas, eu sei que tem muita coisa que também fez muito sucesso que a gente deixou de fora dessa lista. Imagina isso como uma porta de entrada pra você pesquisar mais a respeito e melhorar o seu repertório. Então, vamos passar para a parte importante desse vídeo, que é o seguinte. Que a MPB, ela surgiu com a mistura da cultura folclórica brasileira e a segunda geração da bossa nova. Para raciocinar uma coisa comigo. Ipsis literis, MPB, música popular brasileira. Ela atravessou as décadas, desde de quando surgiu essa sigla, e sempre foi a música popular brasileira. Era a música que tocava, era a música que era popular na época. Então, bora pra primeira música. Que a nossa primeira música teve como data de lançamento, ano de lançamento, melhor dizendo, 1983. E o cara que compôs essa música é um cara muito conhecido, e foi muito conhecido também na época da MPB. O nome dele é Antônio Pesce Filho, ou Antônio Pet Filho. Esse cara é mais conhecido como Toquinho. Seguindo, essa música fez muito sucesso na década de 80, ela se chama Aquarela. E na verdade ela fez sucesso nos anos 80 e depois voltou a fazer sucesso por causa de quem? Aquela marca de lápis de cores, que na minha época era ostentação. Gira um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul. Ela fez sucesso e continua fazendo sucesso ao longo dos anos justamente por causa dessa propaganda, essa música que é sensacional e você precisa ter no seu repertório. Mesmo gostando ou não de MPB, se você é um músico de barzinho, essa música vão te pedir com certeza. Então a nossa primeira música vai aí, Aquarela, do Toquinho. Avião, voz e grenar, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno indo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Amiguinhos e amiguinhas, agora a gente vai para 1998 e eu vou falar de uma moça que veio de Porto Alegre e fez muito sucesso e deixou muito a sua marca na MPB também. Eu tô falando de Adriana Calcanhoto. Se você não conhece ou se você não ouviu nenhuma música de Adriana Calcanhoto, em que mundo você está vivendo? Porque essa moça tem uma das vozes mais macias do mundo da MPB, do mundo da música brasileira. E ela já teve diversos sucessos. Quer um exemplo? Olha só. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Que é uma das músicas que eu acho que é uma das músicas mais bonitas dela. Agora outra, que ela ficou muito conhecida, que não é uma música dela, mas ela fez uma versão sensacional, que é a versão daquela música do Claudinho Bochecha. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você.
Senhoras e senhores, a nossa próxima música, a nossa música número 2 é Vambora, da Adriana Calcanhoto. Saca só que música legal. Tem meia hora pra mudar a minha vida. Vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo leva. Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala, porque o meu coração dispara quando sinto seu cheiro dentro de um livro, dentro da noite veloz. Amiguinhos, agora a gente vai pra nossa terceira música e aqui eu quero falar da dupla dinâmica dos anos 60. Não sou! Tô falando daquela dupla inteligente, engraçadinha. Boa noite. Não, velho! Você não tá entendendo! Eu tô falando da maior dupla de compositores. Aí, agora você pegou aqui. A única questão é que você errou o lugar, assim, porque eu tô falando da maior dupla que a gente teve na MPB de Brasil, entendeu? Tô falando do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, cara, que foram os autores dessa nossa próxima música, que é Chega de Saudade. Música maravilhosa que alavancou também a carreira de um outro cara que é sensacional, que é o João Gilberto. Inclusive, ele gravou essa música e lançou num álbum que, se não me engano, teve o mesmo nome, o álbum de 1959, em que ficou muito marcante, nessa época da Bossa Nova, o jeito que o João Gilberto tocava o violão e a voz suave que ele tinha. Mas você não tá entendendo, era uma voz tão suave, mas tão suave, que mal parecia que ele mexia a boca. Ele era tipo um ventríloco e o violão era o boneco dele. A nossa música de número 3 é Chega de Saudade, esse hino emblemático da Bossa Nova e da MPB. Saca só. Não há paz, não há beleza, é só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar beijinhos que darei na sua boca, dentro dos teus braços. Os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Olha só, a nossa quarta e penúltima música é uma música que, pra quem viveu na mesma época que eu, vai se identificar quando eu falar que Admirável Gado Novo sempre me remete a Rei do Gado. Sim, senhoras e senhores, na verdade, Admirável Gado Novo é uma música de 1979. Só que ela fez sucesso nessa época, foi a terceira música de maior sucesso do Zé Ramalho. Só que ela voltou a fazer sucesso na novela em 1996. E eu só consigo remeter a isso. Rei do Gado, Antônio Fagundes rodando num cavalo e ficando dourado, família Mezenga e família Berdinazzi, que passam nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem
à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem... E essa música que é uma música super legal pra você aprender, porque tem alguns acordes diferentes, que é Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho. Escuta aí. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Senhoras e senhores, a nossa última música é uma música que foi lançada em 1959 e ela atravessou a todas as barreiras do tempo. Eu não deixei essa música por último à toa. Essa música, ela só não é mais tocada honestamente do que Parabéns Pra Você. E eu te digo mais ainda, que é uma outra coisa que eu posso dizer a respeito desse cara. O dinheiro que esse cara ganhou e ganha até hoje de direitos autorais não é brincadeira, porque eu toco essa música no mínimo umas 3 vezes por noite. Eu tô falando, senhoras e senhores, de País Tropical, que foi uma das músicas mais regravadas por todos os artistas, tanto brasileiro quanto internacional também. Olha só, tem versão do Jorge Ben, Ivetinha, a nossa rainha da Bahia, Claudinha Leite, Wilson Simonal, que foi um dos caras que ajudou a popularizar mais essa música, porque o Wilson Simonal fez muito sucesso na época dos anos 80. Daniela Mercury, a famosa irmã do Fred Mercury. Não, brincadeira, não leve isso a sério, não. Não leva a sério. Shakira pode levar a sério. E ele, o cara com a voz aveludada e rouca mais romântica dos anos 90, Maurício Manieri. E o Jorge Ben, ele era um cara tão sensacional, que era um cara que, na época dele, ele era um dos poucos artistas que conseguia transitar com total liberdade e respeito dentro da Jovem Guarda, da Tropicália e da Bossa Nova, que de vez em quando rolavam umas rixazinhas entre eles ali, entendeu? E o Jorge Ben era um cara fantástico que conseguia passar essa música de gerações e gerações. E um outro detalhe muito importante também, que foi o nosso pai do samba rock no Brasil. Então, depois desse peso todo que eu lhes passo essa canção, senhoras e senhores, a última música e a música que fecha a nossa lista com chave de ouro é País Tropical. Segura. Em fevereiro tem carnaval, tem um fusca e um violão. Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, posso não ser um band líder, pois é, mas lá em casa todos os meus amigos, os meus camaradinhas me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Em fevereiro tem carnaval, eu tenho um fusca e um violão. Sou Flamengo. Galerinha, eu queria só passar por aqui pra agradecer a todo mundo que tá dando moral nessas listas. Você que tá curtindo a lista, não esquece de deixar o seu like. Olha só, essa lista foi sensacional, cheia de conteúdo legal. Deixa aqui nos comentários também se vocês estão a fim de ver outras listas ou se vocês estão achando isso legal. Não esquece de dar essa moral pra gente. Obrigado, gente. Valeu!